O sábio não diz tudo o que pensa, mas ele pensa em tudo que diz. O ser humano ele tem uma necessidade de contar as coisas. Ah, peraí, mas por que eu preciso contar? Qual que é a minha necessidade? Será que é uma necessidade de aceitação? Amigo verdadeiro não é aquele que está com você num momento ruim, de dificuldade, de fracasso. Agora, amigo verdadeiro é aquele que se alegra com o teu sucesso, que vê o teu voo e uou, que legal! Porque uma carroça, quanto mais vazia, mais barulho faz. Até o tolo é tido por sábio quando ele fica quieto. A fofoca, ela sempre morre nos ouvidos de um sábio. Quem fala demais acaba se arruinando. Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que vocês me pediram muito, mas muito para falar. Eu postei outro dia uma frase de Aristóteles no meu Instagram que fala assim: o sábio não diz tudo o que pensa, mas ele pensa em tudo que diz. E aí eu escrevi lá: cuidado com quem que você compartilha os teus planos, os teus projetos sobre o teu relacionamento, porque isso pode prejudicar e muito os teus planos. E aí eu coloquei uma pergunta: quem gostaria que eu fizesse um vídeo sobre isso? E nossa, choveu assim uma galera pedindo: Mari, por favor, faz um vídeo sobre isso que eu quero entender mais sobre isso. Mari, falar sobre os meus planos, sobre os meus projetos, sobre o meu relacionamento pode interferir de forma negativa? Pode, gente. E como pode? Principalmente quando você compartilha com alguém que não está vibrando na mesma frequência que você. Como assim? Todos nós somos luz e sombra. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado negativo, todos nós. Não existe ninguém perfeito aqui nessa terra, né? O único foi Jesus mesmo que pisou aqui. Então nós temos o lado luz, lado sombra. E assim, quando você tem um projeto, quando você está pensando em alguma coisa e você conta para outra pessoa que não está vibrando na mesma frequência que você, ou seja, ela não tem uma energia de que ela realmente vai se alegrar com aquilo, vai vibrar, tipo, uou, que legal! Entendeu? Você está entregando a tua energia para essa pessoa. Por isso que muitas pessoas falam assim: nossa, tava para dar certo, tava 99,9% para dar certo esse plano que eu tinha, esse projeto que eu tinha, e aí eu contei ele, não sei porquê, tipo, caiu por terra e não deu certo. Por quê? Quando você contou, você entregou a tua energia porque você contou para uma pessoa que não tinha um nível de consciência mais elevado, de se alegrar realmente com você. Não porque a pessoa talvez seja uma pessoa má, mas porque esse lado sombra dela nesse momento falou mais alto. E às vezes o que acontece? Por exemplo, você entra num relacionamento, você se apaixona por uma pessoa e você está vivendo algo lindo, algo gostoso, e aí você, nossa, eu quero contar para o mundo que eu estou vivendo isso, ou pelo menos você vai lá contar para o teu amigo, para tua amiga, melhor amigo, tudo, e de repente esse teu amigo, essa tua amiga, ele tá numa seca faz um tempão. Sabe, tipo, ele tá vibrando na frequência exatamente oposta. Mesmo sendo teu amigo ou amiga, dentro dessa pessoa pode surgir tipo, puxa, por que com ela e comigo não? Por que com ela dá certo? Por que com ele deu certo e comigo não? E aí você já entregou a tua energia ali e isso tem interferência no teu relacionamento, entende? Então assim, a gente não... o ser humano ele tem uma necessidade de contar as coisas. Por exemplo, se você conta um projeto teu, você tem uma necessidade, porque como se isso fosse te tornar mais importante, te dar uma credibilidade maior, e você não precisa falar. Por quê? Quando você fala para a pessoa errada, você entregou tua energia para ela e aí você perde o foco, você perde a determinação, porque a tua energia se foi, você colocou a tua energia numa pessoa que você não deveria, e são raras as pessoas, gente, que vibram nessa mesma frequência de realmente se alegrar com o teu sucesso. Até eu dei uma palestra uma vez e falei que amigo verdadeiro não é aquele que tá com você no momento, que só tá contigo no momento ruim, de dificuldade, não sei o que, ou no momento de fracasso. Por quê? É muito fácil dar um tapinha nas costas e falar: ô cara, tô aqui, conta comigo, não sei o que, quando você tá no fracasso, tá lá na caca.
Porque às vezes ele se identifica com o teu fracasso e dentro dele pode até surgir um certo prazerzinho de você estar vivendo aquilo. Agora, amigo verdadeiro é aquele que se alegra com o teu sucesso, que vê o teu voo e uou, que legal. Mas isso são raras as pessoas que têm esse nível de consciência, entende? De realmente se alegrar com o teu voo. Geralmente eles pensam, por que ele e não eu? Por que com ela dá certo e não eu? Porque, entende? Não é porque seja uma pessoa má. Talvez inconscientemente ela nem perceba isso, mas já está mudando toda a tua frequência energética. Você já entregou o teu poder e a tua energia para a pessoa. Por exemplo, você está ganhando dinheiro, está tudo indo bem, e aí você chega e conta para uma pessoa que está passando por escassez financeira, que está cheia de dívida, que está com problema. Então ela está vibrando uma frequência exatamente oposta da sua. Então sim, isso pode te prejudicar. Eu escuto inúmeros depoimentos de pessoas que compartilharam e aí tudo deu errado, sabe? Meu, o que aconteceu? Ou compartilhava do relacionamento, dali a pouco os dois começavam a brigar, aquela coisa, sabe? Que atrapalhou aquela energia. Então você tem que ter muita sabedoria de saber com quem que você vai compartilhar. E outra, que você tem que se perguntar, peraí, mas por que eu preciso contar? Qual que é a minha necessidade? Será que é uma necessidade de aceitação? Sabe aquelas pessoas que estão falando o tempo todo? Salomão, ele fala assim, evite quem fala demais, porque quem fala demais vai acabar falando de você. E ele fala assim, quem fala demais acaba se arruinando. Tem uma música, eu acho que é do Legião Urbana, que fala assim, fala demais por não ter nada a dizer. Muitas pessoas, elas são faladoras, elas falam o tempo todo, por quê? Porque elas querem se tornar importante. Mas você não precisa falar o tempo todo para que as pessoas gostem de você. Elas vão gostar de você pela tua essência. E eu ouvi uma parábola uma vez que um pai estava com o seu filho, né, na estrada, e de repente ele ouviu um barulho lá longe, daí ele falou assim, ó filho, escuta, uma carroça vazia tá vindo. E aí o menino falou, tá pai, mas como é que você sabe que a carroça tá vazia? Daí ele falou, porque eu sei, escuta. Ele falou assim, duvido, não sei o que. Ele falou, você vai ver, quando chegar você vai ver. E aí a carroça foi se aproximando, né? E o pai ficou ali com o filho esperando a carroça chegar. E daí ele falou, tá vendo, ó, a carroça vazia tá se aproximando. E o filho, tá, mas como que você sabe que tá vazia? Já vou te explicar. E aí quando a carroça chegou, o pai pediu pro cara lá que tava com o cavalo, né, coordenando, parar um pouquinho, só para levantar o filho e mostrar para ele dentro da carroça para o filho ver que a carroça estava vazia. Aí ele olhou e falou, caramba, tá vazia mesmo, pai, como que você sabia disso? Aí ele falou assim, porque uma carroça, quanto mais vazia, mais barulho faz. Ou seja, uma pessoa, às vezes, quanto mais vazia, é aquela que mais fala, tem necessidade de falar demais, porque o sábio, e a pessoa que tem conteúdo, às vezes, é aquela que fica quieta, que observa mais. O sábio, ele não tem necessidade de falar o tempo todo. E olha que interessante que Salomão, ele fala assim, até o tolo é tido por sábio quando ele fica quieto. Porque quando você fica quieto, as pessoas ficam com dúvida se você é um sábio ou não. Agora, quando você abre a sua boca sem saber o que você está falando, você deixa bem claro que você é um tolo, entende? Então, gente, as palavras, elas têm muita energia, frequência energética o tempo todo. Tem uma frase do Arli Cravo que eu gosto muito, que ele fala assim, o segredo do sucesso é o segredo. Então a gente tem que se perguntar antes de falar alguma coisa, qual é a minha necessidade em falar isso? Pode gerar, acabar com a tua credibilidade no sentido, você tem um projeto e você fala sobre ele, você tem alguns planos e você fala para as pessoas erradas, uma que você está entregando a tua energia para a pessoa, o teu foco, você pode perceber que você às vezes vai ficar desanimado, aquilo que você estava tão empolgado, com uma energia, com uma força para realizar, depois de ter falado, parece que você, sabe, deu uma brochada, assim, tipo, não sei, você perdeu a energia, entendeu? E aí o que acontece? Pode acontecer de você não conseguir mais realizar isso que você estava planejando ou projetando, e aí você entra em descrédito, por quê? As pessoas vão falar, é só um sonhador ou um falador, entendeu? Então, não fale, ou se pergunte por que eu preciso falar. Ou fale para alguém que você realmente sabe que você vê brilho nos olhos dessa pessoa ao te ver crescer.
ou fale para alguém que você tem certeza, sabe, que torce por você, ou que tá vibrando na mesma frequência. Você vai falar que você tá ganhando grana pra caramba, fala para alguém que também tá ganhando, que tá vibrando, e mesmo essa pessoa ainda pode se sentir mal com isso. Você vai falar do teu relacionamento de sucesso que você tá tendo, nossa, ele é tão carinhoso, ele é tão querido, ele é tão romântico, ele é isso, ele é aquilo, não sei o quê. Aí outra pessoa tá vivendo uma escassez sentimental e você vai falar para essa pessoa. Então você tá entregando a tua energia, você tá desperdiçando uma energia que podia estar sendo investida naquilo que é o teu sonho, naquilo que é o teu projeto, naquilo que é o teu relacionamento. Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção. Existem algumas pessoas que de repente elas vão começar a contar os segredos dela, entendeu? Nossa, e abrir a vida delas e contar, mas na verdade tem uma intencionalidade por trás. Às vezes ela tá fazendo isso, contando os segredos dela, né? Claro, partes dos segredos dela, não vai contar tudo. Ela tá ali contando e às vezes você na ingenuidade pega e começa a falar os teus também. Mas na verdade pode ser um jogo que a pessoa tá fazendo isso para quê? Para que você entregue os teus segredos também. Isso não é parábola, isso é história real, que sempre na lua cheia, a ostra, ela se abre. E quando isso acontece, o que o caranguejo faz? Ele joga uma pedrinha, alguma coisinha, para que a ostra não consiga mais se fechar. E aí ela acaba se tornando alimento do caranguejo. Então cuide para quem que você vai se abrir, para quem que você vai entregar a tua energia, para quem que você vai compartilhar os teus sonhos, teus projetos, teus planos. Fale só depois que já deu certo, depois que já está concluído, já está tudo, aí você compartilha, sabe? E sempre se pergunta, qual que é a minha necessidade? Né, de contar, de falar. Então sim, gente, pode atrapalhar e muito. Outra questão é a fofoca também. É você falar mal de pessoas ou você tá num ambiente onde estão falando mal de outras pessoas. Eu sempre costumo dizer que a fofoca, ela sempre morre nos ouvidos de um sábio. Se você é um sábio, a fofoca chegou até em você, ela para ali, ela morreu ali, você não passa pra frente. Uma porque não tem nada de bom em julgar as pessoas, ainda que o fato seja verdade. Muitas vezes você nem sabe se aquele fato é verdade e você vai passar para frente. E aí a tua vida começa a ficar toda enroscada e você não sabe por quê. Porque você está liberando essa energia ruim, essa energia negativa. Outra coisa também, se alguém está cometendo alguma injustiça no sentido falando algo de alguém, uma fofoca que não é verdadeira, e você sabe da verdade e você também não defender a pessoa e falar, gente, não é assim não é verdade. Você está se calando, aí você está sendo omisso. Então existe o tempo de falar e o tempo de calar, como Salomão fala. Então abra a tua boca somente para aquilo que vai promover edificação. As nossas palavras, elas têm muito poder. A Bíblia fala que a nossa língua é um pequeno membro. Olha todo o nosso corpo. O que é a nossa língua perto do nosso corpo todo? É um membrozinho muito pequenininho. Só que ele fala assim, a nossa língua é um membro tão pequeno que pode destruir tudo. Assim como uma pequena faísca pode incendiar um bosque inteiro, assim como um pequeno leme conduz um navio inteiro, assim é a nossa língua. E Salomão fala, vocês comerão do fruto da sua própria boca. Ou seja, aquilo que sai da nossa boca, de alguma forma, acaba voltando para nós. Então, vocês me pediram muito para falar sobre esse assunto. Sim, você compartilhar os teus sonhos, teus projetos, teus planos, teu relacionamento com pessoas que não estão vibrando na mesma frequência que você, que não vai haver uma troca de energia dessa frequência alta, vai prejudicar. Quando é uma pessoa que está no mesmo nível de consciência, vibrando na mesma frequência, isso vai te ajudar a se elevar ainda mais. Agora, se você compartilhar com a pessoa errada, que não está na mesma frequência, isso pode te prejudicar sim. Certo, gente? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui para mim, de compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, claro, e deixa lá embaixo para mim seu comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês, certo? Ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se ter um canal no YouTube sem aparecer assim como esse e faturar muito com isso é o seu sonho, então segue as dicas do Rafa. Ele tem ajudado milhares de pessoas, assim como eu, a realizar esse sonho. Tem muita gente faturando alto e mudando de vida somente praticando o que o Rafa ensina. Então, se esse também é o seu sonho, não perde mais tempo. Clica no link da descrição ou do comentário fixado e seja feliz!